você abrisse a palavra de Deus comigo no Salmo 145, no versículo 4. Uma geração louvará as tuas obras a outra geração e anunciarão as tuas proezas. Feche os teus olhos. Senhor Jesus, nós te louvamos, Pai, pela oportunidade de estarmos aqui, meu Deus, mais uma vez, ministrando a Tua palavra, ouvindo a Tua palavra. Fala conosco, meu Deus, que o nosso coração seja terra fértil agora, Senhor Jesus, seja uma terra produtiva, meu Pai. Fala conosco, ministra o nosso espírito, meu Deus, e que nós saiamos daqui cheios do Teu Espírito, meu Deus, com o coração, meu Deus, a intenção de fazer algo diferente para o Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Então, hoje eu quero falar com você sobre legado. Foi algo que Deus colocou no meu coração no decorrer dessa semana, que o Espírito Santo ministrou na minha vida também. E o que é legado? Legado, querido, é uma herança que você deixa para as pessoas que vão vir após você. Uma herança de valores, uma herança de crenças, uma herança muitas vezes de comportamentos seus. Isso é um legado. E legado, querido, não deixa de ser uma herança, mas não é uma herança financeira. Não é uma herança de patrimônio, não é isso. Mas sim aquilo que você deixa, as marcas que você deixa na vida das pessoas por onde você passa. E um dia o profeta Isaías chegou para o rei Ezequias e ele disse assim, põe em ordem a tua casa porque tu vai morrer. E aí na hora o rei disse, não, e aí o profeta foi embora e o rei começou a orar e falou, não, Senhor, eu não quero morrer agora. Tem misericórdia de mim, né? Sempre fui um homem fiel a ti, por favor, olha para mim, tem misericórdia de mim. E enquanto o profeta Isaías estava indo no caminho, Deus disse para Isaías, volta lá e fala para o rei que eu vou dar mais 15 anos de vida para ele. Amém? E se fosse com você, querido? Se hoje Deus te desse uma nova chance, você tem mais tanto tempo de vida, eu não sei. O que você faria desse tempo? Eu ia viajar. Eu ia pra não sei aonde. Eu ia fazer coisas que eu nunca fiz. Tem até um filme que se chama Antes de Partir, né? Que eles fazem um monte de coisa antes de morrer. Mas, querido, legado, eu falei que é aquilo que nós deixamos para as pessoas. E já viu quando você vai em velório? As pessoas falam, ele era um homem bom. As pessoas sempre falam só bem daquele que morreu, não é assim? Parece que a pessoa nunca teve defeito. Parece que foi sempre um santo, né? A gente chega lá e começa, porque fulano era um homem tão bom, tão engraçado. E a gente começa a contar histórias, né, do falecido. Nunca falamos coisas ruins. Raramente isso acontece. Mas sabe, queridos, a coisa mais triste é você saber o que as pessoas pensam ao seu respeito, às vezes não são coisas boas, que o que você deixou não é algo bom. Já parou para pensar se hoje fosse teu último dia? Se hoje fosse teu último dia aqui na Terra, o que você estaria deixando para as pessoas da sua casa? O que você estaria deixando para as pessoas que convivem com você? Qual o legado que você estaria deixando para as pessoas que estão passando e que passaram pela sua vida? Você já se perguntou? Viver o presente simplesmente é muito pouco, querido. O que Deus tem para as nossas vidas vai muito além do que simplesmente eu acordar amanhã de manhã e trabalhar. Chegar do meu trabalho, tomar um banho, jantar, assistir TV e dormir. De que forma nós vamos marcar a existência de alguém? De que forma nós vamos mudar a vida de alguém agindo desse jeito? Você acha que isso que Deus tem pra você? Enquanto eu estudava sobre isso, eu vi uma história sensacional que eu contei no culto anterior e eu quero compartilhar com você. Alguém aqui já ouviu falar do Prêmio Nobel da Paz? Quem já ouviu falar? Levanta a mão. Prêmio Nobel disso, Prêmio Nobel daquilo. Você sabe por que se chama Prêmio Nobel? Agora vocês alguns sabem, né? Vocês estão balançando a cabeça porque vocês estavam no culto das 4 horas. Irmãos, eu achei essa história sensacional. Eu confesso que quando eu comecei a ler, eu falei, meu Deus, eu não sabia disso. Então a história de Nobel, o nome dele era Albert Nobel. Ele era um químico, nascido em 1833 aproximadamente. E ele ficou conhecido por inventar dinamite. Os pais dele tinham uma mina, trabalhavam em minas. E ele criou um produto que é conhecido até hoje, que é a nitroglicerina, que era usada para explodir, então, e ele queria algo que não fosse tão agressivo. E ele criou a nitroglicerina, e através da nitroglicerina ele criou a dinamite.
E através daquilo que ele começou a criar, as armas foram criadas, querido. Todas as armas que nós temos hoje, né, vieram por causa da criação desse homem. As armas de fogo, aquilo que ele criava começou a ser usado em guerras. Pelo exército começou a ser usado por causa da criação desse homem. E aí um homem que construía armas, que enriqueceu, ficou muito rico construindo armas que produziam guerras. Hoje a gente ouve falar em Prêmio Nobel da Paz. Como assim? A história então dele, irmãos, conta que ele enriqueceu criando todas essas coisas. E 7 anos antes dele morrer, o irmão dele morreu. Só que quando o irmão desse Albert Nobel morreu, a mídia, né, que na época era somente jornal, não é igual as redes sociais que nós temos hoje, divulgou, achando que quem tinha morrido era o Nobel. Eles acharam que quem tinha morrido era o Nobel, o químico que tinha criado as coisas, não o irmão dele. Então as manchetes que saíram no jornal hoje o mercador da morte morreu. Só que quem tinha morrido era o irmão dele. Só que quando o Nobel viu o que as pessoas falaram dele, no dia que acharam que ele tinha morrido, deixou ele muito chocado. Mercador da morte, hoje morreu. Foi isso que as pessoas, é isso que as pessoas achavam, é isso que as pessoas pensavam dele. E aí então a história dele conta, irmãos, que 1 ano antes dele morrer, ele decidiu doar. Ele era bilionário, ele tinha muito dinheiro. Ele decidiu doar 95% de todo o patrimônio dele, para que uma instituição começasse a recompensar, a dar prêmios para pessoas que fizessem o bem pela humanidade. Em várias áreas de matemática, física, da paz, eram umas 6 áreas mais ou menos. E o prêmio que nós conhecemos mais e ouvimos até hoje é sobre o Prêmio Nobel da Paz. E eu achei essa história sensacional, por quê, irmãos? Porque quando ele viu a forma com que as pessoas enxergavam ele, ele disse: eu não quero, quando eu morrer de verdade, eu não quero que as pessoas lembrem de mim dessa forma. Eu não quero que pro resto da vida todas as pessoas que citarem o meu nome digam: eu fui o homem que inventou alguma coisa que explodia, eu fui o homem que inventou dinamite, e eu fui o homem que inventou material usado para causar destruição. Não, eu quero ser lembrado como algo bom. E hoje, quando você fala de Nobel, rapidamente você lembra do Prêmio Nobel da Paz. Essa foi a forma que ele quis ser conhecido depois da sua morte. E eu achei essa história muito legal, irmãos. E eu pergunto para você hoje: se hoje fosse o seu último dia, o que as pessoas iam falar de você? Será que as pessoas iam ter coisas boas para falar de você? Será que você seria lembrado por quanto tempo? Será que você seria lembrado por 1 mês e logo todo mundo ia esquecer que você morreu? Ou será que tudo aquilo que você fez aqui, tudo aquilo que você marcou na vida das pessoas vai ser lembrado pro resto da sua vida e pro resto da vida das pessoas e por todas as gerações que vão vir até você, ainda que você morra? Você não vai morrer, amém? Deus está te dando muita saúde em nome de Jesus. Você não vai morrer, irmãos. Isso é só uma suposição. Mas será? O que as pessoas iam falar de você? Quanto tempo elas iam lembrar de você? Que legado você deixou aqui? Que valores você deixou na vida das pessoas? Como que as pessoas falam de você quando elas lembram de você? Eu usei como exemplo antes que tem pessoas que muitas vezes que dificultam a nossa vida quando nós queremos homenagear. Sabe quando alguém conhecido seu está fazendo aniversário e você vai postar uma foto nas redes sociais e você quer escrever algo sobre a pessoa? Já aconteceu com você de faltar palavra? Você até queria elogiar, não tinha muito o que falar. Agora é tão bom, irmãos, quando nós vamos homenagear alguém, quando nós vamos falar de alguém, e as palavras elas brotam com muita facilidade, porque você tem muitos adjetivos, você tem muitas coisas boas para falar daquela pessoa, por causa das marcas que ela produziu na sua vida, por causa das coisas boas que ela trouxe para sua vida. Que você seja aquele, irmãos, que facilita a vida dos irmãos quando quer homenagear, amém? Que as pessoas não tenham que ficar buscando lá no fundo algo para falar bem de você. E a palavra de Deus fala de várias histórias, de várias pessoas que deixaram legados. E eu queria falar com você sobre a história de Abraão e Ló. Você não precisa, se você quiser, você pode abrir, mas eu vou contar a história, está lá em Gênesis 13, a partir do versículo 7.
A palavra de Deus conta que Ló andava com Abraão. Ele era sobrinho. Tudo que ele ganhou, toda a riqueza que ele conseguiu, que Ló conseguiu, foi através da vida de Abraão. Mas um dia os pastores deles brigaram, contenderam. E aí Abraão chegou para Ló e disse: escolhe o lado que você vai. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. E se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Mas eu deixo você escolher onde você quer ir. Ló, talvez com o coração cheio de ganância, olhou para a campina mais verde que existia, para o lugar mais bonito que existia, e disse: eu vou para lá. Ele não pensou em dar o melhor lugar para Abraão. Ele pensou: eu vou para lá. E foi. Que era perto de Sodoma e de Gomorra. Porque ele estava olhando naquele momento de que forma ele poderia enriquecer naquele lugar. Só que aí Deus disse para Abraão: não importa onde você vai, Abraão. Não importa se você ficou com o pior lugar. Aonde você for, eu vou te abençoar. Porque eu sou contigo. E a palavra conta então, irmãos, que Ló, você sabe a história de Sodoma e Gomorra. O lugar onde ele morava, o lugar onde ele vivia foi destruído. Deus mandou fogo e enxofre do céu para destruir aquele lugar porque era um lugar de pecado. A mulher de Ló virou uma estátua de sal quando olhou para trás. As filhas de Ló incestaram com ele, tiveram relação sexual com ele, embebedaram ele, tiveram relação sexual com ele. E isso era proibido e é proibido até hoje. E a palavra de Deus conta que então delas saíram a geração de 2 povos que foram idólatras depois. Então toda a história, todo o legado, toda a geração que Ló teve, por causa de escolhas que ele fez na vida dele, pensando muitas vezes só em riqueza material, ficaram marcados pela história como uma história ruim. Como uma história que não deixou marcas boas na vida de ninguém. Ló e a mulher de Ló é o exemplo de quem a gente não tem que ser, não é assim? Não olhe para trás quando você fala da mulher de Ló. Mas Abraão não, querido. Ele representava alguém que confiava em Deus, que colocou a sua dependência em Deus. E Deus abençoou a vida dele, e Deus abençoou a geração dele. E Deus disse para ele ali em Gênesis 13, a partir do capítulo 7, que aonde ele for, a descendência dele seria muito numerosa como as areias. E como a areia não se pode contar, assim seria a geração dele também. E o filho dele que veio, Isaac, era uma bênção. Jacó se tornou uma bênção. E depois de Jacó veio todo o povo de Deus, todo o povo que tinha promessa. Essa é a geração de Abraão. E depois dele veio eu e veio você. E veio todos os filhos da fé que existem no mundo inteiro e que já existiram. Por causa do quê? Por causa de um legado. Enquanto Ló deixou um legado de alguém que só se preocupava com algo que era material, Abraão deixou um legado de alguém que confiava no Deus Todo-Poderoso. E as pessoas que vieram após ele se tornaram do mesmo jeito. Então, legado, querido, é você deixar marcas na vida das pessoas para que as pessoas queiram ser como você. Ah, mas elas têm que querer ser igual a Cristo, pastora. Sim. Elas querem ser como você porque você é imitador de Cristo. E elas veem Cristo em você. E essa é a marca que você deixa na vida dela. Talvez há muitos pais e mães aqui que você pense: não, mas eu trabalhei muito. Eu trabalhei muito. E o valor que eu ensinei para o meu filho e para minha filha é que ele precisa ser trabalhador. Que ele precisa trabalhar, que ele precisa sustentar a família dele. Legal, o valor que você deixou para o seu filho é que ele precisa ter bens materiais. Será que isso é um valor suficiente? Será que isso é legado? Será que isso produz marcas na vida de alguém? Ou só torna as pessoas mais ambiciosas dia após dia? Enquanto Ló se preocupou com aquilo que era material, Abraão se preocupou com aquilo que era espiritual. E ainda assim foi abençoado. Ainda assim era um homem muito próspero. E ele deixou um grande legado. E a palavra de Deus dá outros exemplos, como o de Moisés e de Josué. Josué, ele foi o sucessor então de Moisés. E lá em Deuteronômio 31, no versículo 7, ele diz o seguinte: então Moisés convocou Josué e lhe disse na presença de todo Israel: seja forte e corajoso, pois você irá com este povo para a terra que o Senhor jurou aos seus antepassados, que lhe daria, e você repartirá entre eles como herança. A palavra de Deus então conta que Moisés foi aquele que tirou o povo da escravidão do Egito e levou para a terra prometida. E levou eles a caminho. O problema é que Moisés não pôde entrar na terra prometida. Mas antes de entrar na terra prometida, sabendo que ele ia morrer, ele deixou alguém como seu sucessor.
que foi Josué. Josué era um homem guerreiro. Um guerreiro, ele lutava, ele conquistava território aonde ele chegava. O problema, querido, é que não podia existir a espada de Josué sem antes ter existido o cajado de Moisés. Porque um sucedia o outro, porque Moisés deixou um legado na vida de Josué. Ensinou a Josué a ser como ele, um homem fiel a Deus. E eu pergunto para você hoje, as pessoas que caminham com você, os seus filhos, as pessoas que convivem com você, elas conheceram a Deus através da sua vida? Quando elas olham para você, elas veem um homem e uma mulher de Deus? Eu acho muito bonito, eu falei no culto das 4, que sempre que perguntam para o Juliano da conversão dele, ele fala que a responsável pela conversão dele foi a mãe dele, a minha sogra que está ali. Isso é deixar legado, querido. Se você está aqui hoje é porque ela colocou o joelho dela no chão e orou pelo filho dela. E o filho dela casou comigo e aceitou vir para Garuva pastorear você. Isso é deixar legado. É sempre que o Juliano lembrar da mãe dele, ele dizer, foi minha mãe que orou por mim para que eu fosse até Cristo. Foi minha mãe que orou por mim e toda a nossa família foi ganha para Jesus através da vida dela. Será que quando alguém olha para você, a pessoa pensa, eu conheci Jesus, minha história foi mudada, minha vida foi mudada porque o João fala de Jesus para mim? Hoje eu tenho uma família restaurada porque a Júlia um dia entrou na minha vida e marcou minha história. Ela falou de Cristo para mim e minha vida foi mudada. Irmãos, viver todos os dias da nossa vida numa simples rotina, sem entender o propósito que Deus tem para a nossa vida, muitas vezes é ter uma vida muito medíocre, me perdoa falar desse jeito, mas é muito pouco. Eu falei para os irmãos do Encontro com Deus sobre aquele filme e me veio à memória pela manhã, aquele filme Até o Último Homem. Vocês já assistiram? Se você não assistiu, assista, é um filme maravilhoso. Eu não gosto muito de filme baseado em fatos reais, mas aquele filme é muito bom. E eu me lembro que no final, aquele homem, no meio da guerra, de uma guerra terrível, ele voltava para salvar alguém, ele era cristão, é isso que a história conta. E toda vez que ele volta para alguém, ele falava assim, eu preciso salvar mais um. Ele ia lá, colocava mais um soldado ferido lá embaixo, e aí ele pensava, eu preciso salvar só mais um. Aí ele ia lá e pegava mais um soldado e salvava. Aí ele falava, eu preciso salvar mais um. E assim ele salvou milhares de homens. Muitos, muitos homens. Sabe, irmão, todo dia de manhã, eu e você temos que acordar falando, hoje eu preciso salvar mais um. Terça-feira, quando você acordar, você tem que dizer, hoje eu preciso salvar mais um. Não se conformar com aquilo que já fez, com aquilo que está ali. Marcar histórias, querido. As pessoas olharem para você e falar assim, ó, foi ela. Foi ela que mudou minha vida, foi ela que me apresentou Jesus, ela foi um instrumento nas mãos de Cristo. Isso é deixar legado, querido. A palavra de Deus fala de uma outra dupla que eu acho demais, que para mim são os dois profetas mais sensacionais que a palavra de Deus fala, que foi Elias e Eliseu. Elias foi um grande homem de Deus, tão de Deus que Deus levou ele para si. E Eliseu andava com Elias, um grande homem de Deus também, um dos profetas que mais fez milagres, se você for ver na Bíblia. E quando Deus leva Elias, Eliseu diz o seguinte, eu quero a unção que há na vida dele. Na minha vida eu quero porção dobrada. Você já pensou, irmão? Elias já era um grande homem de Deus. Mas ainda assim, Eliseu queria porção dobrada. Eliseu queria mais aquilo que tinha na vida de Elias, porque ele admirava quem Elias era. E Elias deixou um grande legado na vida de Eliseu. E eu queria que você abrisse a palavra de Deus comigo em 2 Reis 13. E sucedeu que, enterrando eles um homem, eis que viram uma tropa e lançaram um homem na sepultura de Eliseu. E caindo nela o homem, e tocando os ossos de Eliseu, reviveu e se levantou sobre os seus pés. O que essa história aqui está contando, irmãos? Esse homem, esse Eliseu, foi um dos profetas que mais fez milagre na história. E ele fez milagre até quando ele morreu. A história aqui está contando então que quando um homem caiu no túmulo onde estavam os ossos dele, esse homem ressuscitou. Sabe o que é você ter a tua existência
marcar tanto a história das pessoas que até depois que você morre, você ainda é lembrado. Que até depois que você morre, a sua vida, aquilo que você fez, aquilo que você viveu, continua tocando gerações e vidas. É isso que Deus quer de nós, querido. Deus quer que as pessoas que venham depois de você continuem lembrando daquilo que você fez. E eu não falo isso por orgulho seu nem por orgulho meu, mas para a glória de Deus. Por causa do propósito que Ele tem na minha e na sua vida. Esse profeta, então, Eliseu, continua fazendo milagres até mesmo depois da sua morte. E se você se fosse hoje, será que aquilo que você deixou, o legado que você deixou, a marca que você deixou na vida dos seus filhos, na vida dos seus irmãos, das pessoas que você ganhou para Jesus, vai continuar surtindo efeito na vida de outras pessoas e de outras gerações que vão vir? Como você está vivendo a sua vida hoje? O jeito que você está vivendo a sua vida hoje está mudando a vida de alguém? O jeito que você está vivendo a sua vida hoje está deixando algum legado na vida de alguém? Tinha uma música num rap gospel que diz: então vê se vigia, e se hoje for teu último dia, de que valeu tanta correria? Nada. E às vezes nós corremos tanto, gastamos tanto a nossa vida para adquirir bens materiais, para adquirir tesouros aqui na terra que a traça pode comer. Coisas que nós não levaremos daqui, nada. Deixa eu te falar que o dia que você morrer, você não vai levar nada disso. O dia que Jesus voltar para buscar eu e você não vai levar nada disso. A única coisa que você vai levar quando Jesus voltar para buscar eu e você são pessoas. As pessoas que tiveram a vida marcada por causa de você. As pessoas que conheceram a Cristo porque você falou, porque você acordou hoje disposto a salvar mais um. E eu não estou falando nada disso, irmão, para causar peso sobre a tua vida. Mas talvez para você ressignificar a sua vida. Talvez para você entender o propósito da sua existência. O que você está fazendo da sua vida. Será que o que você está fazendo da sua vida está deixando marcas ruins na vida das pessoas? Ou está deixando marcas boas? Coisas que serão lembradas para o resto de toda a vida. A história conta dos reformadores, das pessoas que reformaram a igreja. E não importa quantos anos passem, sempre falam deles. O mais conhecido é Lutero. Porque ele foi um homem que deixou um legado, que ele mudou a história, que ele abriu mão daquilo que ele vivia, porque ele brigou, porque ele fez o que foi necessário. Para mostrar para aquela geração novos valores. Para mostrar para aquela geração a verdade da palavra de Deus, enquanto aquela geração vivia em meio a mentira, em meio ao engano. Enquanto tem uma geração que está vivendo a morte aí fora, querido, Deus está te chamando para gerar vida. Quando as pessoas olham para você, elas pensam: ah, legal, a Lizy, ela vai lá naquela igreja morada, ela é evangélica, ela é crente. O que isso muda na vida das outras pessoas? Uma coisa é as pessoas dizerem isso, outra coisa é as pessoas dizerem: ela é a Lizy, que me ganhou para Jesus, que cuidou de mim, que cuidou da minha vida, e por causa dela a minha família foi restaurada. Ser evangélico, querido, qualquer um pode dizer que é. Faz sentido, irmão? Então dizer que é evangélico, qualquer um pode dizer. Se vestir como evangélico, qualquer um pode fazer. Isso nunca vai mudar a história de ninguém. Você tem um título de evangélico, tem um título de crente, nunca vai deixar legado na vida de ninguém. Até porque existe muito preconceito com esse título. Deixar legado é marcar história, é mudar vidas, é ressuscitar mortos, é orar por cura, é restaurar famílias, é curar a alma, é libertar pessoas da escravidão do pecado. Isso é deixar legado. É plantar uma semente na vida de uma pessoa que talvez você nem colha, mas ela vai colher e vai ser abençoada através disso. E o maior homem de todos esses que eu falei para você até agora, que deixou o maior legado para a história inteira e que vai ser lembrado até o dia que ele voltar, vai ser Jesus Cristo. Ele foi o que teve o maior legado, porque ele deu a própria vida por mim e por você. E é por isso que até quem não crê nele conhece a história. E é por isso que até quem não crê nele já ouviu falar dele.
Porque ele é o homem que fez a maior marca na história, uma marca de sangue. E se eu e você nos dizemos cristãos, a gente precisa ser como ele. A gente precisa ser imitador dele. Nós precisamos deixar marcas como ele deixou. Nós precisamos fazer as pessoas conhecerem a ele. E ele disse em João 14, para finalizar, versículo 12 e 14, ele disse o seguinte: aquele que crê em mim fará também as obras que eu tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que esta, porque eu estou indo para o Pai. E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. E o que vocês pedirem em meu nome, eu farei. E ele disse, então eu estou indo para o meu Pai. Mas vocês, aqueles que crerem em mim, vão fazer coisas maiores do que eu farei. E deixar legado é fazer coisas maiores que Jesus fez. É produzir milagre na vida das pessoas. É falar de Cristo para ele e acordar todo dia querendo salvar mais um. Que você seja como Eliseu. Que não importa quantos anos você viva, mas que se um dia você se for, a sua história seja lembrada para sempre. Que você continue gerando vida até mesmo depois da sua morte. Porque foi para isso que Deus te chamou. Ouvirei sua boca e te abençoarei. Oh, oh, uma nova história Deus tem e pra mim. Um novo tempo Deus tem e pra mim. E tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca e te abençoarei.